santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. E daremos início a mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Peço a você que neste momento concentre-se neste culto, deixe os seus afazeres para depois e foque 100% aqui na leitura, no ensinamento da palavra do Senhor. Convido os irmãos neste momento que curvem as suas cabeças, que faremos uma oração de adoração ao nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Deus, obrigado, Pai, porque estamos, ó Deus, podendo prestar esse culto ao Senhor, longe da Tua casa, mas nos nossos lares, ó Deus, sentindo, ó Pai, a Tua presença. Deus, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é bondoso, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, ó Pai, conosco, ó Deus. Pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor prepare, Pai, nossa vida, os nossos corações, ó Deus, para recebermos, ó Pai, uma porção da Tua palavra, ó Deus. Então, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos neste momento que abram as suas Bíblias em Salmos 75. Faremos a leitura de um único versículo, o versículo 1. Salmos 75, versículo 1. Daria o tempo para que os irmãos possam abrir a sua Bíblia. Salmos 75, 1, que diz: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Lerei novamente. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Em resposta a este maravilhoso texto, cantaremos o hino de número 16, Louvor a Deus. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Amém. Depois de um tão belo cântico, farei uma oração de louvor ao nosso Deus. Poderoso Deus, obrigado a Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem sido presente, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque sentimos, ó Pai, constantemente, ó Deus, a Tua presença, ó Deus. Sentimos, ó Pai, a Tua mão sobre nós, ó Deus. Pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor ilumine, ó Pai, os nossos pensamentos. Pedimos a Deus neste momento, ó Deus, que o Senhor guarde, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor aceite, ó Deus, o nosso culto e este louvor, ó Deus, que prestamos ao Senhor, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Continuando, convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Salmos 117. Salmos 117. Salmos curtinho, em 2 versículos. Salmos 117, que diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Curva a sua cabeça neste momento, farei uma oração de intercessão pelo pregador da noite. Bondoso Deus, ainda na tua presença, ó Deus, pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor use, ó Pai, a vida do teu servo, ó Pai, que subirá neste culto, ó Deus, para falar, ó Pai, do Senhor, Deus. Que a tua mensagem, ó Deus, possa chegar no lar, ó Pai, dos membros da tua igreja, ó Deus, possa transformar, ó Pai, a vida de cada um, Pai, no seu lar, ó Deus. O Senhor, ó Deus, use a vida do teu servo, ó Deus, para proclamar e anunciar, ó Pai, o teu evangelho, ó Deus. Abra os nossos corações, ó Deus, para recebermos a tua palavra, ó Deus. E que possamos, ó Deus, sair deste culto hoje, ó Deus, transformados, ó Deus. Possamos, ó Deus, durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia, ó Deus, aplicar aquilo que aprendemos aqui, ó Deus. Que possamos, ó Pai, ser luz, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Deus, para anunciar, ó Pai, o teu evangelho, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, o reverendo Valmir tem a oportunidade de falar do Senhor esta noite. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez para aprender com a palavra do Senhor e espero que a palavra de Deus fale no seu coração, que edifique a sua fé cada dia mais. E é isso que ela faz conosco. Para isso, peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Irei fazer essa leitura. Lucas, capítulo 23, versículo 33 a 38. Ache aí na sua Bíblia, vou aguardar um pouquinho para você acompanhar a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava esta epígrafe, uma espécie de título, em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: Este é o rei dos judeus. Meus irmãos, obviamente esse é um texto do momento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que eu quero destacar nesse texto aqui, que eu entendo ser o ponto alto desse texto, é o perdão de Jesus Cristo, e com isto também nós aprendermos a perdoar com Jesus. Então eu quero chamar você a isto, a aprender a perdoar com Jesus.
Aqui é interessante nós pararmos para pensarmos um pouco em que circunstâncias Jesus pede ao Pai que perdoe os seus algozes, porque eles não sabem o que fazem. Em que contexto é o pedido de perdão de Jesus ao Pai? Ou seja, em que contexto Jesus concede perdão, está disposto a perdoar os seus inimigos? Você deve se lembrar que o contexto apresenta uma situação em que Jesus já havia sido açoitado, rejeitado, humilhado, zombado, e agora, neste momento de crucificação, ele é despido e crucificado. Nesse contexto, meu irmão, minha irmã, Jesus tem ainda disposição para conceder perdão aos seus amigos. Um contexto de sofrimento, o sofrimento vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na verdade representou o momento em que ele está bebendo o cálice amargo que estava reservado para ele beber desde antes da fundação do mundo, como nos informa Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8. A crucificação e toda a humilhação que antecedeu a essa crucificação foi de fato um espetáculo de horror. Mas tudo isso em cumprimento ao propósito de Deus. Um cumprimento profético que fazia parte do plano perfeito da salvação de Deus para o seu povo antes mesmo da fundação do mundo. E Jesus está ciente disso. Ele sabe que ele está indo para a cruz ser morto para cumprir a vontade de Deus, para salvar o seu povo. Por isso, meus irmãos, Jesus segue adiante em direção à sua própria morte, de cabeça erguida, confiante e seguro no propósito eterno do Deus e Pai. Mas embora, meus irmãos, todo esse sofrimento e humilhação faça parte do plano da salvação de Deus, não significa que o sofrimento e a humilhação de Jesus não foi real. Muito ao contrário. Seu sofrimento em direção ao Calvário e ao ser crucificado, ele iniciou-se muito antes, de maneira direta, quando ele ainda estava lá no jardim do Getsêmani. Marcos relata em detalhes, no capítulo 14, versículo 32 a 35, o sofrimento de Jesus desde o início, quando ele diz: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Meus irmãos, quando nós entendemos esse contexto que envolve e evidencia esse sofrimento profundo
de Jesus Cristo, nós podemos perceber quão grande é a capacidade de Jesus para perdoar os seus ofensores. Ao pedir ao Pai que os perdoe, Jesus revela para nós um coração disposto a perdoar os seus inimigos. E ao fazer isso ainda, Jesus apresenta um argumento interessante. Quando ele intercede ao Pai que perdoe aqueles que zombaram dele, que humilharam e que o crucificaram, Jesus diz ao Pai: Pai, eles não sabem o que fazem. De fato, meus irmãos, essas pessoas não sabiam mesmo o que estavam fazendo devido à sua cegueira espiritual. Elas não tinham a real noção do quanto era gravíssimo toda aquela humilhação e morte aplicadas ao Filho de Deus. E por que nós afirmamos que eles não sabiam? Primeiro, porque é o próprio Jesus quem está dizendo que eles não sabem o que fazem. Jesus não mente. Obviamente, a mentira é pecado. E o próprio Jesus já havia dito momentos antes, dias antes, que o diabo é quem é o pai da mentira. Lá em João capítulo 8, versos 44 e 45, ele diz aos judeus: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não mente. O diabo é que é o pai da mentira. E Jesus está dizendo aqui que esse povo não sabe o que fazem. Jesus, na verdade, e ao contrário, ele fala a verdade e somente a verdade. E o próprio versículo 45, lá de João 8, reafirma isso, ao dizer o próprio Jesus: Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Meus irmãos, Jesus fala a verdade. Então, é verdade que esses judeus que causaram tamanho sofrimento a Jesus, eles não tinham a noção real do que de fato eles estavam fazendo, do quanto era gravíssimo o seu ato perante Deus e perante o tribunal de Deus. Porém, meus irmãos, isso não faz deles inocentes. Eles são culpados pela morte de Jesus e pelo sofrimento que eles causaram a Jesus. Embora os seus pecados os impeçam naquele momento de enxergar claramente e de crer que Jesus é o Filho de Deus, isso não os impede de serem culpados perante a justiça de Deus. Tanto é assim que Jesus está intercedendo por eles agora, junto ao Pai. Perdoa-lhes. Se ele pede perdão em favor deles, é porque então eles estão em dívida com a justiça de Deus por causa da crucificação de Jesus Cristo. A justiça de Deus os condena por causa desse ato. Mas quando Jesus pede ao Pai que perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem, Jesus aqui, meus irmãos, na verdade, está nos dando uma grande lição. Jesus quer que nós aprendamos com Ele a perdoar pecados, a perdoar os pecadores, aqueles que também nos ofendem, perdoar uns aos outros. Esse exemplo de Jesus, então, meus irmãos, deve nos levar a refletir sobre esse nosso dever de perdoar o próximo. Deve nos encorajar a estarmos mais dispostos a perdoar uns aos outros. Sim, olhemos para o exemplo de Jesus e sejamos desafiados e encorajados a não guardar o rancor, a não guardar a mágoa, a não guardar a ofensa, mas a ceder o perdão ao nosso irmão, à nossa irmã.
Pense um pouco comigo. Nós vivemos numa época onde há falta de perdão entre as pessoas. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm dificuldade de perdoar umas às outras. E se há falta de perdão sobre as ofensas, sobre aquilo que as pessoas fazem umas às outras, se há falta de perdão neste mundo, nesse tempo, sobra arrogância, sobra egoísmo, sobra ofensas, sobra orgulho. Se falta perdão por um lado, nesse contexto que nós vivemos de mundo hoje, meus irmãos, falta compaixão por outro lado. Falta o amor uns pelos outros. O mundo carece de amor, assim como carece do perdão. Às vezes a falta de perdão acontece, lamentavelmente, dentro da própria Igreja de Cristo. A falta de perdão muitas vezes acontece entre nós, crentes. Muitas vezes temos dificuldade de perdoar o nosso irmão, perdoar a nossa irmã. Meus irmãos, nós não podemos imitar o mundo, principalmente nessas coisas. Imitar o mundo em nada, mas se torna mais grave ainda quando nós nos permitimos imitar o mundo na falta de perdão, em não saber perdoar aquele que nos pede um perdão porque nos ofendeu de alguma forma. Perdoar o próximo, meu irmão, minha irmã, faz parte da nossa missão neste mundo aqui. Perdoar o próximo é resultado da nossa comunhão com Deus. Pois não é assim que nós oramos a Deus na oração do Pai Nosso? Você se lembra? Nós dizemos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoar aqueles que nos ofendem, conceder o perdão às pessoas, está relacionado à nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida com o próprio Deus. Nós não podemos seguir o exemplo do mundo. Você, como crente, não pode seguir o exemplo do mundo. Nós somos chamados pela palavra de Deus nessa noite a seguir o exemplo de Jesus e devemos aprender a perdoar com Ele e a sermos encorajados a conceder o perdão àqueles que nos ofendem e que carecem do nosso perdão. Jesus, meus irmãos, nos dá o exemplo não apenas aqui neste momento da crucificação. Na verdade, Jesus já vinha dando o exemplo para nós, para os discípulos na sua época, na prática, em todo o período do seu ministério e momentos antes de acontecer a sua crucificação também. O perdão de Jesus se estende a muitas pessoas que esteve em contato com Ele e aqueles que o ofenderam, que causaram grande sofrimento, aqueles que o transpassaram, como diz a própria palavra de Deus. Vejamos alguns exemplos. Jesus foi traído pelo seu próprio discípulo, o apóstolo Pedro, a quem ele perdoou. Lucas capítulo 22, versículos 47 e 48. Jesus não guardou no seu coração a mágoa, a ofensa. Ele olhou nos olhos do seu discípulo e ele perdoou o seu discípulo pela sua traição. Ele foi perseguido e capturado como se fosse um criminoso, ainda no capítulo 42, no capítulo 22, versículo 52,
quando Jesus é preso ali. Aqueles que Jesus agora intercede ao Pai, ele se refere também a estes que o prenderam, que o capturou no momento em que ele estava com os seus discípulos, inclusive os soldados também. Ele foi zombado e espancado por estes. O pedido de perdão de Jesus também foi para estes que zombaram dele, que espancaram ele. Ele foi acusado injustamente pelas autoridades do Sinédrio. Jesus também intercede perdão para esses. Ele foi desprezado e humilhado perante Herodes. Jesus intercede ao Pai o perdão por eles. Ele foi tratado pior do que o homicida Barrabás. Os judeus preferiram escolher Barrabás para que recebesse a liberdade e, em troca, Jesus fosse preso e condenado à morte. Jesus agora intercede, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus foi condenado injustamente. A pior pena de morte foi colocado entre dois malfeitores. Jesus clama ao Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Jesus foi colocado entre esses dois malfeitores, pessoas indignas, injustas, como o próprio termo já denuncia isso, eram reconhecidos como malfeitores, pessoas que faziam coisas más. E o que ele concedeu a um dos ladrões da cruz? O perdão, a salvação perfeita. Quando este humildemente clama ao Senhor Jesus, a resposta do Mestre, a resposta do Senhor Jesus para aquele malfeitor foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou todos os seus pecados. Aliás, meu irmão, minha irmã, que me vê e me ouve, não foi exatamente isso que Jesus Cristo fez também contigo, com a sua vida? Você e eu, sendo pecadores, indignos, merecedores do juízo, da condenação, do inferno, Jesus nos concedeu o seu perdão. Ele apagou todos os nossos pecados. Ele nos concedeu a sua salvação. Não importa que pecado nós cometemos mais. Aliás, a palavra de Deus nos ensina que o sacrifício de Jesus na cruz já pagou por todos os nossos pecados, passados, presentes e aqueles que você ainda vai cometer. Jesus já pagou ao morrer, ao sofrer e morrer na cruz. Ele já pagou por todos os nossos pecados. E agora Ele nos chama a aprendermos também, a sermos encorajados a praticar esse perdão, a levar adiante também esse ensinamento, ensinando as pessoas a perdoarem umas às outras. Nós precisamos aprender a perdoar mais, meus irmãos, com esse ensino de Jesus e com o exemplo que Ele nos dá aqui. Nós precisamos aprender a deixarmos de ser melindrosos, como muitas vezes somos. Nos ofendemos facilmente.
Nós precisamos aprender também, por outro lado, a abrir mão da amargura, da mágoa. Precisamos aprender a tratar essas coisas com o nosso irmão, no amor de Cristo, preparados para perdoar e também para receber o perdão. Precisamos aprender a perdoar mais e a nos irritar menos. Precisamos aprender a perdoar mais e a nos magoar menos. Precisamos aprender a perdoar mais e abrir mão do sentimento de ira, de vingança com as próprias mãos. O perdão nos ajuda a amar mais o nosso próximo e a odiar cada vez menos, ou até mesmo a não odiar. Porque como crentes nós somos chamados a amar e não a odiar o nosso próximo. Você e eu precisamos aprender com Jesus. Não faça o que muitos fazem quando são ofendidos, quando são machucados. Carregam a ofensa o resto da vida. Carregam a mágoa para o túmulo. Esses não aprenderam com Jesus a amar o próximo e a perdoar o próximo. Nós, como cristãos, não podemos fazer essas coisas. Aqui Jesus pratica o que ele mesmo havia ensinado lá no Sermão do Monte: a amar os inimigos e a interceder por eles. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus nos manda aqui, meus irmãos, não aqui tratemos os nossos inimigos com a mesma moeda, com o mesmo mal com o qual ele nos trata, mas Jesus nos manda a amá-los, a orar pelos que nos perseguem. E mais, verso 45, ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Meus irmãos, esse é um exemplo que nós devemos seguir. E quando nós seguimos o exemplo de Jesus, nós estamos multiplicando e espalhando os ensinamentos de Jesus e o ensinamento de Jesus sobre essa doutrina, a doutrina do perdão. É o ensinamento dele. Observe que lá em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, Jesus ensina até mesmo quantas vezes. Alguém preocupado com isso veio perguntar: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Jesus responde: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Com isso, meus irmãos, com essa resposta de Jesus, nós devemos aprender que não há limite para a prática do perdão por aqueles que já receberam o perdão de Deus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus já nos perdoou. O que nos impede de perdoar aquele que nos ofende? Nós devemos aprender com Jesus, e aqui ele nos ensina que não há limite. Aqueles que já receberam o perdão de Deus por todos os seus pecados e agora têm a salvação de Deus, estes estão aptos a liberarem o perdão para aqueles que os ofendem também.
Assim como Jesus na cruz intercede a Deus o perdão para aqueles que os ofendem ali, nós também devemos aprender com Jesus. Nessa oração, a oração do Pai Nosso, Ele na verdade está nos encorajando a pedir o perdão dos nossos pecados ao Pai que está nos céus, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele também está nos encorajando a perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Portanto, meus irmãos, aprendamos com Jesus a perdoar aqueles que nos ofenderam, a perdoar os nossos inimigos. Não guarde a ofensa no seu coração, na sua mente, para o resto da sua vida. Muitas vezes nós nos deparamos com essa dificuldade, porque o orgulho nos impede de liberar o perdão com facilidade. Não se entregue ao orgulho, se entregue a essa disposição cristã de perdoar aqueles que te ofendem. Siga o exemplo de Jesus. Se você tem essa dívida para com alguém, se alguém te magoou, te ofendeu aí na sua casa, no seio da sua família, cuidado. Não guarde isso no seu coração. Lembre-se, Deus já perdoou todos os seus pecados. Que argumento você vai usar diante do tribunal de Deus para não perdoar aqueles que te ofenderam? E aqui não importa se ele teve motivo ou se ele não teve motivo. A questão do ensinamento de Jesus aqui é nos encorajar a perdoar. Esteja preparado para isso. Se você tem essa dificuldade, ore a Deus. Peça para o Senhor tratar o seu coração. Peça para o Senhor lhe dar coragem, lhe dar disposição. Reflita sobre esse exemplo de Jesus. Reflita sobre esse ensinamento de Jesus para a sua vida também. E resolva essa questão. E viva em paz com esta pessoa, com este irmão, com esta irmã. E viva em paz com Deus. É inadmissível que o crente não conceda perdão àqueles que carecem do seu perdão. E não vive em paz com o seu próximo, também não vai viver em paz com Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção nesta noite a aplicação, o objetivo desse sermão. Nós devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apesar de um contexto tão difícil, de sofrimento, de angústia, de morte, mas ainda nesse contexto, ele estava preparado e disposto para perdoar aqueles que o ofenderam. Vamos dar continuidade a esse exemplo de Jesus. Vamos levar adiante esse ensinamento, não apenas de palavras, com as nossas palavras, mas com o nosso exemplo na prática, sendo um bom cristão, perdoando aqueles que carecem do nosso perdão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude com isso a amar mais uns aos outros e a promover neste mundo mais amor, menos ódio, menos rancor uns para com os outros e principalmente no meio da igreja de Cristo. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, à sua vida. Amém. Quero pedir ainda que você feche seus olhos, aí onde você está, e oremos ao Senhor neste momento. Ore comigo nesse instante, acompanhando e confirmando a minha oração diante de Deus, e na sequência interpretarei também a bênção apostólica. Santíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, o Deus perdoador, o Deus de amor, bondade e misericórdia, o Deus que perdoou todos os nossos pecados. Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Deus, por tão grande e preciosa bênção que o Senhor nos concedeu. E hoje podemos nos dirigir a Ti, mesmo sendo imperfeitos e ainda sendo pecadores, mas podemos nos dirigir a Ti, ó Pai, com a nossa consciência em paz, por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, que na cruz
pagou o preço de todo o nosso pecado perante o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, e que ao cometermos pecados possamos continuar recorrendo ao Senhor, confiados nos méritos de Teu Filho Jesus Cristo, clamando o Teu perdão, clamando a paz do Senhor novamente ao nosso coração. Mas que isso também, Senhor, nos motive e nos encoraje, ó Pai, a espalhar o perdão entre aqueles que nos conhecem e convivem conosco. Que, ó Pai, sejamos desafiados através dessa palavra a estarmos mais dispostos a conceder o perdão àqueles que nos ofendem, àqueles que nos machucam, ó Deus, muitas vezes. E assim, Pai, não ficarmos presos à mágoa, ao rancor, ao ódio, à ira, mas, Senhor, estarmos concedendo o Teu perdão, estarmos espalhando o Teu amor, estarmos ensinando a respeito desse ensinamento, dessa doutrina também do Senhor e ajudando outros irmãos também a praticarem o perdão uns para com os outros. Abençoe a Tua igreja, Senhor, que através deste ato, desse ensinamento e dessa prática cristã, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, desfrute mais do Teu amor, desfrute mais de um ambiente de amizade, de cordialidade, de comunhão uns para com os outros. Ó Pai amado, que Teu Espírito Santo esteja agindo no seio da Tua igreja, Pai, e nos dando sabedoria, inclinando nosso coração e mente a estarmos dispostos, ó Deus, a manter e promover a paz e o amor do Senhor através do perdão uns para com os outros. Abençoe a Tua igreja assim, que o Senhor esteja fortalecendo a fé de cada irmão, de cada irmã, que neste período de distanciamento, de isolamento social, nesse período em que nós estamos congregando na Tua casa, que o Senhor esteja sustentando o Teu povo, Senhor, firmados e fortalecidos na fé em Ti. Teu Espírito Santo esteja constrangendo o coração e a mente de cada um, ó Pai, a continuarem buscando o Senhor, fazendo suas orações, seu culto doméstico, suas leituras, também participando desses cultos online, desses cultos gravados, para o alimento espiritual que eles também precisam e para que juntos possamos continuar cultuando ao Senhor e bendizendo o Teu santo nome em nossos lares. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a todos, conceda-lhes uma semana debaixo da Tua graça, da Tua proteção e do Teu sustento, do Teu livramento, para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus lhes conceda uma semana debaixo da sua proteção, na sua paz e na sua santidade. Amém. Um forte abraço a todos vocês, meus irmãos e irmãs. Estamos com muita saudade de todos e orando e trabalhando também, conselho, também trabalhando para que em breve nós possamos retornar e retomar os nossos cultos presenciais. Com certeza, Deus está preparando esse tempo. Esperamos e cremos que não seja tão longo, mas que seja breve. Então esteja aí em oração e aguarde as próximas informações do conselho para que você seja orientado também nesse momento de retomada dos trabalhos presenciais da nossa igreja. Enquanto isso, esteja orando por nós, esteja orando pelo conselho da igreja, por essas decisões que não são decisões fáceis, mas que precisam ser tomadas. Estamos cientes disso. Fique em paz, fique tranquilo e tranquila, que o conselho está preocupado com isso
está se reunindo e tratando dessa questão que é muito importante, e em breve você terá informações e orientações com respeito ao retorno dos trabalhos da igreja. Muito obrigado a todos e um forte abraço para vocês.